Olá! Naquele tempo eu era copeiro do rei. Assim nos diz Neemias em Neemias 1:11, copeiro do rei Artaxerxes I da Pérsia, atual Irã. Copeiro era uma atividade de confiança absoluta para os reis da época. Copeiro não só verificava a qualidade do vinho, que era servido ao rei, mas também cuidava de tudo o que implicava na atividade relacionada ao vinho. Alguns vinculam a profissão de copeiro com a atual profissão de sommelier. Não está errado, desde que entendamos que o sommelier não se limita somente a experimentar e servir o vinho à mesa. Era o copeiro quem determinava o espaço físico da armazenagem dos vinhos, era ele quem verificava a qualidade dos recipientes usados na estocagem do vinho, era ele quem escolhia os fornecedores, visitando e experimentando a qualidade dos seus vinhos, era ele quem cuidava da aquisição de recipientes para o serviço do vinho e era ele quem fazia o cálculo de consumo em festas e reuniões e ainda ele cuidava da contratação e treinamento de pessoal para o serviço dos vinhos. E também era ele quem levava a conta de quais vinhos estavam na hora de serem consumidos ou não. Portanto, quando Neemias pede ao rei para liberá-lo para ir a Jerusalém por um tempo, não significava somente que o rei ficaria temporariamente sem alguém, por assim dizer, para abrir as suas garrafas de vinho e experimentá-lo antes dele. Ou seja, liberar um copeiro para umas férias prolongadas foi coisa muito mais complexa do que se pensa e envolveu uma grande renúncia por parte do rei. No entanto, o que mais chama a atenção nesta história é que Neemias pertencia a um povo conquistado, os hebreus. E se havia alguém numa posição estratégica para envenenar o rei, esse alguém era justamente o copeiro do rei. Por que então contratar um copeiro de um povo conquistado em vez de contratar um profissional de confiança do próprio país? E é nesse ponto que eu queria chegar. A verdade é que o povo judeu tinha muito boa fama quando o assunto era vinicultura e os profissionais judeus envolvidos na atividade vinícola deviam ser muito bem valorizados, ou seja, muito bem pagos no exterior. Repare que a vinicultura, a cultura vinícola, é muito presente nas passagens bíblicas. Suponho mesmo que, assim como os brasileiros, que são tão ligados à cultura do futebol, usam gírias e ditos populares retirados do cotidiano do futebol, como, por exemplo, pisar na bola, ficar de marcação com alguém ou ser o dono da bola, acredito que assim também a cultura vinícola impregnava o cotidiano do vocabulário do povo judeu. Como quando Deus diz, e assim como quando vocês na colheita da uva, vem um cacho que está em sumo escorrendo e dizem, não joguem fora porque há bênção nele, ou quando Jesus diz, ninguém coloca vinho novo em odres velhos, ou quando Paulo fala de galhos de videira enxertados, ou quando João nos revela detalhes da vida privada num casamento, como o de servir primeiro o vinho de maior qualidade e fechar a festa com o vinho de qualidade inferior. Isso nos revela que os primeiros cristãos, que eram justamente os judeus que creram na obra de Cristo, esses primeiros cristãos messiânicos, tinham um íntimo relacionamento com o vinho. E na questão da expertise dos judeus para com o vinho, somavam-se ainda todas as regras rabínicas para a preparação do vinho, as quais continham, sem eles saberem, muitas regras de asepsia. Os judeus estavam na frente no domínio da técnica da vinificação. Tinham fermentação mais eficiente, que garantia melhores resultados, utensílios exclusivos que evitavam a contaminação cruzada, estocagem com critério que maximizava o aproveitamento e diminuía as perdas. Plantavam com seleção criteriosa de uvas, o que evitava a degeneração das espécies. Interessante é que muitas igrejas evangélicas têm caráter judaizante. Elas importam vestimentas e artefatos próprios da religião judaica, porém, paradoxalmente, demonizam o consumo de vinho. Pois bem, toco nesse assunto porque muitos crentes torcem o nariz quando alguém diz sou sommelier, ou sou um barman, ou trabalho num bar, mas aceitam com normalidade quando Neemias diz naquele tempo eu era copeiro do rei, um cargo diretamente ligado à bebida alcoólica, ao vinho, e trabalhava nisso e era um homem digno aos olhos de Deus. Eu escrevi o livro Desmistificando o Vinho e algum tempo depois escrevi outro livro
sobre paternidade cristã. Certo dia, um irmão da igreja me chamou a atenção, dizendo que não era de bom tom que eu escrevesse um livro sobre paternidade cristã, tendo o histórico, como querendo dizer, tendo o péssimo antecedente, de ter escrito um livro sobre vinhos. O que eu sei é que hoje minha esposa, eu, os nossos filhos, passamos momentos muito agradáveis apreciando bons vinhos, e alguns rótulos estão até ligados à própria memória familiar. Em contrapartida, ou paralelo a tudo isso, devo informar que o consumo de bebida alcoólica vem reduzindo ano após ano no Brasil e no mundo por conta de uma latente filosofia purista e também por conta de uma multidão de evangélicos que olham para o vinho com um ar de reprovação. E assim sendo, crentes ou não crentes, uma multidão está começando a reprovar o consumo de bebidas alcoólicas. Em todo restaurante acontece de se oferecer alguma promoção relacionada a alguma bebida alcoólica e a resposta que se recebe é um "não obrigado, eu não bebo", carregado de um ar de orgulho, de superioridade ou até mesmo de arrogância. Digo a todos esses, cuidado, não se julguem mais puros por causa da presunta qualidade daquilo que estão consumindo ou deixando de consumir. Existe hoje em andamento uma doutrina de purificação por meio da comida, por meio de dietas. Assim, quanto mais dentro das regras e normas ditadas pela mídia, pelo Estado e pelos influencers, mais corretos nos sentimos. Os fariseus lhe chamavam a atenção a Jesus várias vezes por conta de doutrinas purificadoras que eles mesmos criavam na intenção de se tornarem mais e mais puros. Diziam: "Por que não jejuam os teus discípulos? Por que não lavam as mãos antes de comer?" Eles tinham perdido a noção de que uma dieta mais pura não tinha e não tem poder de santificação. Cristo disse: "Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas sim o que sai dela." E o que tem saído pela boca de muitos notáveis, muitos influencers, é justamente um discurso pró-saúde camuflado como meio de purificação da alma. Apenas parafraseando o que Deus já disse, não só de dietas viverá o homem, mas principalmente da ingestão da palavra de Deus. E daí eu pergunto, e você? Tem se alimentado dentro dos conformes atuais? Ótimo! E tem se alimentado da palavra de Deus com o mesmo interesse? Até a próxima!